Agora ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Eu estou vendo as imagens de Rodrigo Viga há um tempinho ouvindo a nossa conversa, né, Viga? Boa tarde. Tudo bem, Denise? Como é que você tá? Boa tarde. Boa tarde. Foi bem de férias? Foi bem de férias? Fui bem de férias. Fui sim, curti, mas fui bem. Esteve aqui no Paraíso Nervoso ou não? Não estive. Estive em outra praia. Uma praia um pouquinho mais sossegada, né? Mais tranquila, mais segura, não tinha né? muito risco de arrastão, essas coisas, né, Viga? Porque continuam os problemas aí, né? Denise, eu tô aqui na porta de uma delegacia de polícia justamente para dizer isso. O decreto já está em vigor, a intervenção já foi falada, propalada e badalada. Você acha que tem alguém com medo aqui do lado do crime, Denise? Sério, honestamente. Olha, pelo menos por enquanto não, por viu, enquanto Denise? não. Por enquanto continuam acontecendo os problemas. O governo vai atacar, mas ele ainda não tem um plano de ação estabelecido, né? Foi feito meio nas coxas, né, Denise? Em caráter emergencial, quando você ouve as declarações, seja do presidente Temer, que teve ontem aqui no Rio de Janeiro, seja do ministro da Fazenda Henrique Meirelles, do próprio presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, que está em jogo é um negocinho chamado eleição em outubro, né, Denise? Está todo mundo tentando viabilizar, capitalizar, dizem que o Jungmann, ministro da Justiça, também está de olho na eleição aqui no Rio de Janeiro, o que seria uma pretensão extremamente audaciosa do ministro da Defesa, mas todos tentando capitalizar em cima desta intervenção, já que a Previdência foi para o saco, foi para a panela. Agora, é uma quarta-feira de muitos casos de violência aqui no Rio de Janeiro, viu, minha cara Denise? Ouvintes internautas da Jovem Pan. Pela ordem, como diria Vossa Excelência, não é isso, Denise? Que ele fala assim, pela ordem, Vossa Excelência. Pela ordem, então vamos lá. Pela ordem, vamos lá. Morte de um subcomandante da Unidade de Polícia Pacificadora Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro, um tenente que, inclusive, estava na investigação da morte daquele sargento do Exército Brasileiro na última terça-feira na Avenida Brasil, em Campo Grande. Ele parou para fazer um lanche numa lanchonete daquelas bem conhecidas, uma rede de fast food internacional, e foi abordado por bandidos, acabou morrendo esse subcomandante de uma unidade de polícia pacificadora. Já são, sabe quantos, Denise? 21 agentes de segurança mortos no Rio de Janeiro nesse ano de 2018, que mal começou. Segundo fato triste e lamentável de uma quarta-feira, me distraí um pouquinho, que passou um cara todo esculhambado, todo arrebentado aqui. Eu não sei, ele tá todo enfaixado. Você que tá com medo, Viga. Pois é, tô na porta, aqui, ó, tá vendo aqui atrás? Cheio de carro de polícia aqui atrás, mas enfim, a gente não tá totalmente incólume, né, Danita? Aí passou um cara sem camisa, calça jeans, choramingando, todo enfaixado. É que tem um hospital aqui perto, certamente pode ter caído de moto e receber os primeiros cuidados lá. Então eu falava da morte desse 21º agente de segurança no Rio de Janeiro. Ponto número 1. Ponto número 2, minha cara Denise. Um tiroteio aconteceu agora há pouco numa tentativa de assalto em Botafogo, área nobre do Rio de Janeiro, Zona Sul, tentativa de assalto. 5 pessoas ficaram feridas. Até uma senhora que passava pelo meio da rua, vítima de bala perdida, e não tinha nada a ver com a história. Ponto número 3, Denise. Lá em Jacarepaguá, onde bandidos e milicianos estão em pé de guerra há muito tempo, 2 mototaxistas morreram também nesta quarta-feira. Em Niterói, isso é um ponto importante, viu, Denise? Que a gente fala muito sempre de bandido, de criminoso, de fascínio, né, e coisa e tal, mas a gente não pode esquecer também dos bandidos engravatados, né, Denise? Por que eu estou falando isso? Porque em Niterói, na região metropolitana, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um empresário que era uma espécie de fornecedor de materiais para o tráfico de drogas. Ele fornecia material para embalar drogas. Um empresário que vivia no endereço nobre em Niterói, um dos maiores IDHs do Brasil. E as histórias de violência não param por aí não, Denise. Tem operação contra as milícias acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Isso sem falar nessa varredura que acontece desde manhã na cadeia pública de Japeri, na Baixada Fluminense, onde no último domingo houve um motim depois de uma tentativa de fuga frustrada. Esta operação, inclusive, ainda com base na GLO, não é parte da intervenção federal, com a participação de homens das Forças Armadas. Sobre a morte do tenente, subcomandante da UPP da Vila Kennedy, eu tive a oportunidade de conversar aqui na delegacia com o delegado Breno Carnevale, e ele disse que já tem praticamente uma linha de investigação para esse crime que aconteceu ainda de madrugada. Vamos ouvi-lo. A princípio, inicialmente, a gente pode apontar o roubo seguido de morte como sendo a linha principal de investigação, que a gente não descarta inicialmente nenhuma linha de investigação. Então, o Breno Carnevale falando sobre um dos vários casos de violência no Rio de Janeiro, o caso do tenente,
que estava inclusive nas investigações sobre a morte do sargento, que foi executado com vários tiros ontem na Avenida Brasil. O corpo desse sargento do Exército, vai ser sepultado daqui a pouco em um cemitério da Baixada Fluminense a partir das 16 horas, Denise. Viga, não há qualquer percepção aí na sociedade, pelas ruas do Rio de Janeiro em relação a essa intervenção, né? Por enquanto não tem nenhuma mudança mais perceptível. Não tem nada perceptível, até porque todas as intervenções, ações que vem acontecendo das Forças Armadas ainda fazem parte daquela GLO. A Garantia da Lei da Ordem foi assinada em meados do ano passado pelo presidente da República, Michel Temer. Agora, assim, visualmente, você está dizendo, né, que você está perguntando. As pessoas andarem pelas ruas e perceberem alguma coisa, não? Não, se tem tanque, se tem blindado, se tem fuzileiro, se tem veículos pesados, nada disso. Só vimos no último sábado, por conta da presença de vários ministros de Estado e também do presidente da República, Michel Temer, que fez aí a apresentação oficial no Palácio Guanabara do general interventor da segurança no Rio de Janeiro, o general Braga Neto, que está sendo chamado também dentro dos quartéis aqui do Rio de Janeiro, os quartéis das Forças Armadas, de o governador da área de segurança. Denise. Teve gente que reclamou aqui no chat de eu ter falado que tinha risco de arrastão no Rio de Janeiro, nas praias. Agora, eu resisti muito, eu fui para o Rio, você sabe, várias vezes que eu não tinha muito medo, mas hoje eu percebo que muita gente que mora no Rio, em regiões que normalmente você não tinha um risco muito grande, com medo, Viga. Você sente isso? Aumentou o teu próprio medo em relação à cidade? Em relação a todos, viu, Denise? Porque antigamente a gente vivia em guetos ou ilhas, né? Você sabia que, vou na Zona Sul, nada vai me acontecer. Vou num shopping center, nada vai me acontecer. Vou na praia, dificilmente algo vai acontecer. Só que agora não tem hora, não tem data, não tem local. Pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento. Por isso, a tal da sensação de insegurança aumentou vertiginosamente. E o que se acha, pelo menos essa é a minha opinião também, Denise, é que aqui no Rio de Janeiro o que vamos conseguir com a intervenção militar é melhorar essa sensação de segurança, ou seja, vamos sentir um pouco mais seguros. Agora, daí achar que em 10 meses vai se resolver o problema, não vamos. O que as Forças Armadas podem deixar de legado para os próximos governos, estadual e federal, é fazer um mapeamento, uma planilha bem elaborada, com caminhos, soluções que serão apresentados para os próximos governantes do Estado e também do Brasil. Agora, que tem muito de viés político-eleitoral nessa intervenção, a gente não pode negar, né, Denise? Você falou essa disputa aí de possíveis candidatos, você fala inclusive que o próprio presidente Temer vê aí uma chance dele tentar a reeleição, apesar da baixíssima popularidade histórica que ele tem, mas aí tem Henrique Meirelles no páreo, aí tem o presidente da Câmara, tem vários outros aí que podem querer entrar no embalo dessa intervenção também, não é? Principalmente se ela produzir resultados, que é o que a gente espera, independentemente de qualquer questão política, né, Vitor? A gente não está aqui defendendo nenhuma coloração partidária, nenhuma ideologia, nenhuma vocação ou direção política. O que a gente quer é que o Rio de Janeiro volte a carregar aquele status de cidade maravilhosa, lato sensu, no sentido amplo da palavra. Não adianta ser a cidade maravilhosa só geograficamente, das belezas naturais, porque isso aí, né, Denise, não enche o currículo, não atrai turista, não atrai investimentos, não movimenta também a roda da economia carioca e fluminense, Denise. Tá certo, Viga. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Denise.